Carta de Judas, nós vamos ler versículo 17 ao 23, e depois 1 de João, um pouco mais atrás. São dois textos que nós vamos ler. Primeiramente, Judas 17 a 23, e depois 1 de João, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Nós vamos ler primeiramente Judas 17 a 23, que nos diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E agora, 1 de João, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. 1 de João 4, versículo 16 ao 18, que diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Que Deus nos abençoe, amados, com a porção lida da sua palavra mais uma vez. Amém. Irmãos, dando continuidade, já estamos chegando ao final, a carta de Judas. Para os irmãos que chegaram depois, nós lemos primeiramente lá em Judas, versículo 17 ao versículo 23, e lemos também 1 de João, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Os irmãos deixem esses dois textos abertos, que a mensagem desta noite nós vamos estar baseando nessas duas passagens bíblicas. Irmãos, hoje nós vamos ver, como na última mensagem nós vimos, que Deus julgaria os ímpios e os condenaria. Hoje nós vamos ver que Deus julgará os santos, mas vai recompensar os seus santos. Por isso a nossa mensagem nesta noite é a recompensa dos santos. Versículo 17 a 23 de Judas. E depois 1 de João, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Então, amados, já estamos chegando no final da carta de Judas. Judas, nos versículos 24, ou melhor, do versículo 14 ao 16, nós vimos na última mensagem que Deus vai julgar os ímpios e vai condenar os ímpios. Mas agora, Judas vai nos mostrar que os crentes também serão julgados, mas não para condenação, mas para serem recompensados. Amados irmãos, quando se fala no dia do juízo, há muitos cristãos que ficam temerosos, ficam com medo, não é, de serem condenados. Mas aqueles, amados, que nasceram do alto,
aqueles que se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus e aqueles que estão vivenciando, buscando uma vida, nós vamos ver aqui adiante, porque os santos serão recompensados. Estes não têm o que temer nada no dia do juízo, pois apenas receberão as suas recompensas. Vamos entender isso um pouco. O texto que nós lemos aí, abram aí, 1 de João, capítulo 4, versículo 16 a 18. Eu quero ler pausadamente com os irmãos que nós, como cristãos, nós não devemos temer o dia do juízo. Veja o que é que João diz. 1 de João, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Veja o que é que João diz. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por quem? Por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Preste atenção no versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos o quê? Confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o quê? O medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, amados, segundo João aqui, nós que fomos ou estamos sendo aperfeiçoados neste amor de Deus, dia após dia, tendo uma vida de santificação, submissão, obediência à palavra de Deus, nós estamos sendo o quê? Aperfeiçoados no amor de Deus. Pois nós conhecemos quem é o Deus pelo qual nós servimos. Nós sabemos que e cremos no amor que Ele tem por quem? Por nós. Então, fortalecido nesse amor e nessa certeza que nós temos que Deus tem por nós, no dia do juízo, como diz aqui João, no dia do juízo, nós vamos manter o quê? A confiança no amor que Deus tem o quê? Por nós. Então, meus amados irmãos, não tem o que temer. Nós vamos, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos nós, diz lá Paulo, compareceremos perante o tribunal de Deus para sermos julgados por Deus. Mas também, em segundo lugar, pode alguém estar pensando, então quer dizer, pastor, que a salvação é pelas obras? Não, não é isso que eu quero dizer. Mas antes, quando nós comparecermos no dia do juízo, comparecer diante do juízo, do juiz de toda a terra, não quer dizer que seremos julgados. Ele vai separar naquele grande dia. Está lá em Mateus 25. As ovelhas dos bodes. Então, amados irmãos, vejam só que coisa interessante. Mas antes, é a prova de que Deus nos ama. Ele nos salvou por intermédio de que Jesus Cristo. Cristo já pagou toda a nossa dívida diante dele, nos justificando, mediante a fé que temos em Jesus Cristo. Mas diante do tribunal de Deus, apenas receberemos as nossas recompensas, que são os galardões que Deus retribuirá a cada um dos seus santos, segundo as suas obras. E aqui Judas, amados irmãos, ele é bem claro, do versículo 14 ao versículo 16, Judas mostra que os ímpios comparecerão no dia do juízo, mas serão condenados. Mas nós que temos a esperança e a firmeza e a confiança no amor que Deus tem por nós, no dia do juízo, nós não devemos ter o quê? Medo.
mas nós estamos, dia após dia, sendo aperfeiçoados nesse amor de Deus que Ele tem e teve e terá sempre por nós. Então, amados, Judas aqui, no versículo 17 ao versículo 23, ele vai apresentar 4 razões porque Deus nos recompensará no dia do juízo. E nós vamos ver, em primeiro lugar, porque os crentes que receberão suas recompensas é porque eles viveram ou estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Por eles ter se apartados de pessoas ímpias. Terceiro, por terem preservado na fé. E em quarto, por terem compadecido dos pecadores, daqueles que estão na dúvida e daqueles que estão perecendo aí no mundo e estão pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver essas razões porque os crentes receberão ou serão recompensados no dia do juízo. A primeira razão está aí no versículo 17. Veja aí o que é que diz. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção, amados. A carta aqui, Judas, ele no versículo 16, ele tinha acabado de falar de quê? Que os ímpios serão julgados e seriam condenados. Aí aqui no versículo 17 é a continuação. Ele diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Judas aqui está dizendo, é uma conjunção adversativa, porém, e Judas vai mudar o tom agora, falando para os crentes. A primeira razão que Judas mostra aqui, que os crentes estarão no dia do juízo, mas serão recompensados, é porque estes estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. É tanto que diz, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas por quem? Pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Judas está ordenando aqui aos crentes e ordenando a nós também que nós devemos estar lembrando o que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo ensinaram. E de onde é a fonte do ensino dos apóstolos? Os apóstolos, amados, foram as pessoas escolhidas e que foram autorizadas por Jesus Cristo para darem continuidade ao quê? O evangelho da salvação. Porque estes apóstolos, eles foram testemunhas oculares dos ensinos claros de Jesus Cristo. Eles receberam os próprios ensinos de quem? Do próprio Jesus Cristo. Mas esses apóstolos também foram testemunhas oculares da majestade de Jesus Cristo quando Jesus volta aos céus. Estes apóstolos também foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que Judas não é apóstolo. E ele está aqui lembrando aos crentes da sua época e também aos crentes também da nossa época, que ficou escrito para o nosso ensino, e nós devemos estar o quê? Nos lembrando dos ensinamentos que os santos apóstolos deixaram para a igreja e que nós devemos continuar praticando ou vivendo de acordo com estes ensinamentos.
Porque a fonte que os apóstolos receberam, autorizados por Jesus Cristo, a fonte é confiável, porque é o próprio Senhor Jesus Cristo que lhes deu todo o quê? Os ensinamentos que eles deveriam ensinar para toda igreja, até ele voltar, quando ele vai voltar para julgar o mundo. Irmãos, as palavras que os apóstolos ensinaram foram palavras ditas, ensinadas pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso, Judas vem mostrar aqui, esta é a primeira razão pelos quais nós, como crentes, seremos o quê? Recompensados no dia do juízo. E não devemos ficar com medo, porque devemos viver de acordo com a palavra, ou as palavras, ou os ensinamentos que os santos apóstolos de Jesus Cristo ensinaram à igreja. É confiança, é fé. Os crentes, amados, são aqueles, quando a palavra crente hoje, né, eu chamo de, não usa nem a palavra crente, né, é evangélico, mas eu acho melhor a palavra crente. Crente não é crer na existência de Deus. A Bíblia diz que crente é aquele que ouve a palavra e a põe em prática. Os crentes verdadeiros são aqueles que vivem crendo na palavra de Deus. Eles não depositam sua esperança ou sua confiança a não ser na palavra de Deus e nas suas promessas infalíveis. As Escrituras não vai falhar. Eles trazem na memória aquilo que pode lhe trazer o quê? Como diz Jeremias, esperança. As palavras do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer à memória aquilo que pode trazer a mim esperança. Irmãos, não devemos dar ouvidos hoje a alguém que se intitula apóstolo de Jesus Cristo. Os verdadeiros, os únicos apóstolos de Cristo, estão com Ele na glória há muito tempo. Não existe mais apóstolos nos nossos dias. Devemos trazer à memória o que Deus está nos falando na sua palavra. Ele nos protegerá neste mundo contra as mentiras dos falsos mestres, do joio que está no meio da igreja, e seremos gloriosamente recompensados por Deus. É tendo a palavra de Deus constantemente em nossa memória, praticando a sua palavra, vivendo por meio dela, e podemos descansar quando formos comparecer perante o tribunal de Deus. Pois nós cremos no amor que Deus tem por nós. Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra sobre as nossas vidas. Esta é a primeira razão, amados, que Judas mostra, que os crentes comparecerão diante do tribunal de Deus para serem o quê? Recompensados. Mas há uma segunda razão. Versículo 18 e o versículo 19 aí, de Judas. Ele continuando aqui, o que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo ensinavam, ele diz, os quais vos diziam, no último tempo haverá o quê? Escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Segunda razão é porque
estes crentes irão se apartar de pessoas ímpias que vivem nas suas práticas pecaminosas e vivem escarnecendo de Deus. Pedro, amados irmãos, como eu falei anteriormente, nas mensagens anteriormente, muitos comentaristas dizem que Judas, a fonte que ele escreveu essa carta aqui para os seus leitores, ele teve as cartas de Pedro. E Pedro fala também quase a mesma forma. Pedro diz que nos últimos dias viriam os escarnecedores, conforme as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que nossos pais já dormiram, continua do mesmo jeito. Já se passou tanto tempo e Jesus não voltou. E o que é que as pessoas dizem hoje, amados? Da mesma forma. Isso é conversa de crente. Jesus vai voltar nada. Faz tanto tempo que os crentes dizem isso. A gente estava comentando, eu, Francisco e meu tio aqui, Inácio, diácono Inácio, conversando, que tem uma vizinha lá, diz: os crentes têm um negócio de dizer que Jesus vai voltar. Eu já estou com 80 anos e ele não voltou. Mas ele vai voltar. Isso é que ser crente, isso é que confiar na palavra de Deus, porque o próprio Jesus Cristo disse: as Escrituras não podem falhar, elas irão se cumprir. Cedo ou tarde, Jesus vai voltar. E se um dia nós partirmos dessa vida, seja pela morte, nós temos que morrer com essa confiança. Ele vai voltar para julgar a terra, para condenar os ímpios e recompensar os seus santos. Este eu tenho confiança, irmãos. E devemos ter confiança. Irmãos, Judas ademoestou aqui no versículo 18 que nunca os crentes da sua época deveriam esquecer que os apóstolos do Senhor sempre diziam que viriam tempos, pessoas escarnecendo do Evangelho, andando nas suas próprias paixões ímpias, causando divisões, trazendo os ensinos errôneos, promovendo divisões sensuais. Mas estes não têm o Espírito de Deus, não são lavados e remidos, não nasceram de novo. E, amados irmãos, só para lembrar aqui 2 textos. João, na sua segunda carta aqui, se você voltar aí no versículo 10, segunda carta de João, ele diz: se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, ao qual vocês receberam de Cristo, não recebais em casa, nem lhes dei as boas-vindas. Esse foi o ensinamento dos apóstolos. E Paulo, lá escrevendo aos crentes de Éfeso, quando ele vai se despedir, lá em Atos capítulo 20, versículo 29 a 31, ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho. E que dentre vós mesmo, Paulo estava dizendo, dentro de vocês, dentro da igreja, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. E é o que nós só estamos vendo nos nossos dias. Pessoas se levantando dentro das igrejas para fazerem discípulos para eles, não discípulos para Jesus, causando divisões sensuais e atraindo discípulos para eles, não para Jesus, conforme Jesus ensina. Ele diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de vos admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Meus irmãos, que advertência Paulo deu para a igreja de Éfeso? Convocou os presbíteros e disse: olha, eu estou partindo, mas do meio de vocês vai levantar
homens pervertidos, tentando arrastar discípulos para si mesmo. Mas vocês tenham cuidado no que eu estou ensinando, que eu ensinei a vocês durante 3 anos, noite e dia, e eu com lágrimas chorando diante de Deus, intercedendo para que vocês creiam nisto. Profundo, irmãos. Judas aqui, dizem que esses homens que se infiltrarão nos últimos dias, antes da vinda de Cristo, eles promovem divisões, são sensuais, não têm o Espírito Santo de Deus, só vivem a causar divisões dentro da igreja, a ponto de estarem induzindo as pessoas ao erro. São sensuais, seus desejos são desejos e apetites sexuais naturais, falando coisas pervertidas, ensinando coisas pervertidas no meio do povo de Deus. E Judas diz, olha, tenham cuidado, lembre-se do ensino dos santos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Confie nos ensinos dos apóstolos, porque a fonte que eles receberam, estes ensinos, ela é verdadeira. Foi do próprio Senhor Jesus Cristo. Eles não têm um Espírito, isto é, não tem um Espírito Santo habitando em seus corações. Eles não se submetem ao Espírito Santo de Deus. Eles desprezam os ensinos das Escrituras. Destes se afastem. A ordem bíblica é esta, amado. E eu meditando aqui, amados, preparando esse estudo, eu dizendo, para mim mesmo, que verdade profunda, amados. Se não se submetem ao Espírito Santo, que é o próprio Deus, se eles desprezam o ensino das Escrituras, o que é que nós temos que ter essas pessoas em nossa companhia? Nós vamos nos edificar em quê? Irmãos, as Escrituras, você pode estar perguntando, e pastor, eu vou chegar lá, viu? Tem muita gente aí com interrogação. E nós vamos pregar o Evangelho como? Já vou chegar lá, viu? Os servos de Deus devem andar em companhia de outros servos de Deus. Às vezes nós citamos esse texto de cor, sabemos de cor, o Salmo 1, versículo 1, do Salmo 1 diz, bem-aventurados os que não andam no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de quê? Dos escarnecedores. Bem-aventurado, sabe o que quer dizer, irmão? Mais que felizes são os que não andam no conselho dos ímpios, não vivem atrás de estar buscando conselhos ou palavras dos ímpios. Não se detém, sabe o que é se deter, amados? É você ficar ali e gostar da conversa. Tem pessoas que gostam daquela conversa profana de ímpio, irreverente, que não edifica em nada. Não se detenha nessas palavras dos ímpios, não. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não fique prostrado, não se sente, porque o fim, os ímpios vai escarnecer de você e de Jesus Cristo. Devemos pregar o Evangelho aos ímpios e aos perdidos, mas jamais tomar parte em seus pecados e suas ações condenáveis. Aí é diferente. Nós devemos mostrar a situação que eles estão, mas jamais sentar com eles, nos deter e receber conselhos deles. O conselheiro nosso é quem? É o Espírito Santo. É diferente. Devemos pregar o Evangelho. As pessoas que não conhecem o Evangelho são ímpias, estão perdidas, mas jamais tomar parte em seus pecados, suas ações condenáveis,
estarmos aprovando suas obras ímpias. É diferente. Como crentes amados, nós devemos ser instrumentos de Deus, alertando os pecadores e anunciando-lhes o quê? Que em Cristo há salvação para as suas almas. Mas jamais tomarmos partes com eles das suas práticas pecaminosas. Há pessoas, amados, que são crentes, que querem agradar o ímpio. O evangelho, amados, tem que ser pregado como ele é. Tem que mostrar a condição que ele se encontra diante de Deus. Mostrar quem é o Deus Criador que lhe criou. Para que ele se veja diante de Deus e deixe o resto com Deus. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Quer ouça, quer não ouça, pregue, fale a verdade. Mas jamais está sentando, concordando com as suas práticas pecaminosas e detestáveis diante de Deus. Sabe por quê? Porque se você se sentar, se você for ouvir, se deter, depois você vai estar falando a mesma linguagem, praticando as mesmas coisas e indo para os mesmos ambientes que eles estão indo. E você vai dizer, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Jesus, quando andou no mundo, amados, foi pregando o evangelho. Mas jamais ele ficou prostrado no meio dos ímpios. Ele mostrava a verdade. E olha que naquele tempo tiveram pessoas que só tiveram uma oportunidade. Jesus disse, se não quiser ouvir a minha palavra, bata os pés e deteste até a poeira que ficou lá. É isso, amados. O evangelho de Jesus Cristo puro e limpo é este. É mostrar a verdade. Mas as pessoas hoje estão mudando a mensagem do evangelho, estão mostrando aquilo que o ímpio quer ouvir, camuflando a verdade. Por isso que há tanto joio no meio da igreja, pessoas que não nasceram de novo, mas que precisam ouvir o evangelho, que é o evangelho do arrependimento, da renúncia, negar-se a si próprio, viver uma vida de santificação, perder a vida. Jesus diz, quem perder a vida, achará por causa do meu nome. Então, amados, os santos serão recompensados, primeiro, porque buscam viver de acordo com a palavra e os ensinamentos da palavra de Deus, por também estarem se apartando dos ímpios e das suas práticas pecaminosas. Nós devemos andar na companhia dos santos e pregar o evangelho para aqueles que não conhecem. Mas em terceiro lugar, terceira razão, porque os santos serão recompensados no dia do juízo, está aí no versículo 20 e o versículo 21. Que diz, vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Irmãos, aqui está uma terceira razão. Além de estarem buscando viver de acordo com a palavra de Deus, por estarem se apartando dos ímpios e suas práticas pecaminosas, estes estão perseverando na fé. Aqui é uma coisa, amados, interessante.
Judas novamente, ele diz: vós, porém, não são os ímpios. Ele está falando aqui, se dirigindo aos crentes, contrastando assim com os ímpios. Em outras palavras, Judas está dizendo: olha, enquanto os ímpios estão vivendo suas práticas pecaminosas, vivendo de acordo com seus desejos carnais, seus desejos ímpios, criando divisão dentro da igreja de Jesus Cristo, vocês devem perseverar na fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Como? Edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito e esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, amados, que ele diz aqui: edificando-vos na vossa fé santíssima. A fé em Cristo, amados, é a base, é o alicerce no qual o crente edifica a sua vida e coopera na edificação dos seus irmãos. É a fé unicamente em Jesus Cristo. Um verdadeiro crente, amados, ele se preocupa com ele e também se preocupa com os seus irmãos. Por isso, amados, quem prega a palavra verdadeira, às vezes as pessoas acham que você está se achando até como chato, mas ele se preocupa com ele primeiro e se preocupa também com os demais irmãos. Ele usa aqui o pronome vós. Ele se preocupa com ele e também com os outros. Vós, porém, irmãos, devemos, amados, estarmos edificando nossa fé, essa fé santíssima, tão somente, unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Orando no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo? Amados, é orar dependendo do Espírito Santo, não só para a realização daquilo que estamos pedindo, mas principalmente compreendermos qual é a vontade de Deus ao estarmos pedindo a Ele por intermédio do Espírito Santo. As pessoas acham que, por eu ser crente, eu posso mudar o curso daquilo que Deus tem proposto para a minha vida. Não, irmãos. Por isso que a Bíblia diz: se orarmos segundo a sua vontade, é que Ele nos ouvirá. E o Espírito Santo é o único que tem a mente de Deus. Por isso que Paulo diz que segundo a sua vontade é que Ele intercede por nós. Amados, Paulo diz lá em Romanos 8:26, que o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Devemos sempre nos lembrar que Paulo também, lá em Efésios 4, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6, ele diz: há somente um corpo e um só Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual age sobre todos, por meio de todos e está em todos. Irmãos, a igreja toda deve orar o tempo todo, totalmente submissa ao Espírito Santo. Pois não é pela força da igreja
que nós vamos realizar a sua obra, mas é pelo Espírito de Deus que a obra de Deus vai ser realizada em nós e por nós. Está lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não é por força, mas pelo poder do Espírito Santo. Orar no Espírito. Um crente verdadeiro, ele persevera para que mantenha a unidade do Espírito na igreja. Um crente verdadeiro não promove divisões, não promove disputas. Pois se ele agir assim, ele está pecando contra os irmãos e está pecando contra o Espírito Santo. Porque ele está querendo colocar a sua vontade e não a vontade do Espírito. Que egoísmo, amados! É alguém querer impor a sua vontade e não a vontade do Espírito. Por isso que Judas diz: continue edificando a fé santíssima em Jesus Cristo, continue orando no Espírito, todos vocês saibam que há só um Deus, um só Espírito, um só corpo, um só batismo, um só Deus que está sobre todos, que age por meio de todos. E esperem a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Irmãos, o novo nascimento deve preceder a perseverança. É impossível alguém perseverar na edificação na igreja, em oração no Espírito, no amor de Deus, esperar em Deus o tempo todo, se não tiver nascido de novo. Só vai perseverar quem é nascido de Deus. Porque dentro destes habita o Espírito Santo de Deus. Por isso que João, o texto que nós lemos lá, que nós devemos ter sempre isso em mente, que João disse sobre o amor de Deus. Por causa do seu amor, não precisamos temer o dia do juízo, porque já fomos justificados por Cristo, e naquele dia Ele próprio declarará que fomos perdoados e amados por Ele. E por esta razão, estaremos com Ele por toda a eternidade. Isto é que é fé, isto é que é confiança na palavra de Deus. Jesus vai separar naquele dia os bodes e as ovelhas. Vinde benditos do meu Pai, tomai posse de tudo aquilo que está preparado desde os tempos eternos. Eu pergunto a você que está aqui: você tem essa confiança ou você vai para o dia do juízo confiando em você mesmo? Devemos confiar na palavra de Deus. Devemos obedecer os ensinamentos da palavra de Deus. Devemos continuar perseverando, edificando a nossa fé santíssima, orando no Espírito, esperando na misericórdia do Senhor Jesus Cristo e ouvirmos aquela grande voz ressoar nos nossos ouvidos: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, pois te colocarei sobre muitos. Oh, amados, isto é maravilhoso. Isso nos dá ânimo para continuar, para viver uma vida
que venha glorificar o nome de Deus. Então, irmãos, nós já vimos 3 razões porque os santos comparecerão perante o tribunal de Deus e serão recompensados. Quarta e última razão está aí no versículo 22 e o versículo 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui a quarta razão, porque os santos serão recompensados, por terem se compadecido também dos pecadores. Irmãos, encerrando aqui Judas, a exortação aos irmãos, Judas continua mostrando que o verdadeiro crente está genuinamente envolvido com o bem espiritual das pessoas. Judas mostra aqui 2 grupos de pessoas apresentados aqui nesses versículos. Os irmãos que estão vacilando na fé e alguns estão em dúvida, e pecadores não convertidos ainda ao Evangelho. Veja que no versículo 22, todo o versículo ele diz: e compadecei-vos de alguns que estão aonde? Na dúvida. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Aqui está se referindo, sabe a quê? A crentes que estão vacilando, que estão em dúvida, e Judas diz: olha, se compadeça desses. Estão vacilando, estão em dúvida. Vá, corra até eles e arrebate eles do fogo. E amados irmãos, quando vem a outra parte, ele diz: quanto a outros. Quem são esses outros? Que não são ainda crentes. Sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Eu estava olhando aqui, amados, um comentário, quando aqui diz assim: compadecei-vos, quer dizer, tenha misericórdia, socorra aquele que está na dúvida, aquele que está vacilando, aquelas pessoas que estão vacilando na fé, querendo ainda, pessoas que são convertidas, que estão no mundo ainda, querendo aproveitar o mundo que não tem nada de bom. São relapsos nos estudos bíblicos, não querem crescer na fé, continuam como meninos na fé, negligenciando os votos que fizeram para com Deus. Judas diz: vá, se compadeça deles, exorte eles e arrebate eles do fogo. Um comentarista aqui, Simon Kitsmaker, que eu gosto muito, eu sempre vejo os comentários dele, e é um comentarista, um homem de Deus confiável, quer dizer, salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Ele diz que no original significa o seguinte: que tais pessoas devem ser arrancados à força. Assim, quando você vê um bombeiro entrando no fogo para socorrer aqueles que estão se queimando, vá lá, não meça esforço, vá lá e arranque eles. Se compadeça daqueles que estão vacilando. São crentes, são seus irmãos que estão se vacilando na fé. Arrebate-os do fogo. Irmãos,
Isto é profundo. É como que Judas está dizendo: há irmãos entre vocês que estão em dúvida e precisam da misericórdia de vocês. Vocês que são piedosos, socorram estes irmãos. E o outro grupo são pecadores não convertidos. Quando ele diz: quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que é que Judas aqui quer nos ensinar? A pregação do Evangelho deve ser feita com discernimento. Tenham uma postura de cautela. Cuidado para que o que você está ensinando aquelas pessoas não convertidas, você depois não venha tropeçar nas mesmas coisas que você está ensinando a estes. Tenha ódio pelo pecado que eles estão cometendo. Tenha cautela para que vocês não tropecem nas mesmas coisas que vocês estão ensinando a eles. Por isso, amados, não estamos isentos de sermos tentados aos mesmos pecados daquele a quem estamos pregando o Evangelho, ou até aconselhando estas pessoas. Tem coisa pior, amados, você está instruindo uma pessoa. Não faça isso, não faça. Aconselhe a pessoa. E aquela pessoa que você está instruindo no Evangelho, que ela não é convertida, ela passa a ver aquelas mesmas coisas que você está mandando, que ela deixa e você pratica do mesmo jeito. É isso que Judas. Tenham cautela. Detestem até a roupa contaminada pela carne, pelas práticas carnais que eles estão vivendo. Cuidado para que vocês não caiam naquilo mesmo que vocês estão reprovando na vida deles. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10:12, diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Irmãos, há vários exemplos bíblicos, até de apóstolos, que tropeçaram. Pedro negou a Jesus ou não? Só foi Pedro? Foram todos os apóstolos. Todos deixaram. Devemos ter cuidado, amados. Por isso, é coisa séria você pregar o Evangelho. Devemos, para com aqueles que não são convertidos, nós mostrarmos compaixão. Desculpe. Nós devemos dizer a eles que eles estão perdidos na situação em que se encontram e mostrar que só Cristo pode ser a solução para a vida deles. Que eles devem se arrepender dos seus pecados. Devem se converter totalmente a Jesus Cristo. Clamarem pelo nome de Jesus. Mas também, nós que estamos ensinando, devemos ficar atentos às ciladas do diabo. Nada pode ser mais desastroso do que um arauto de Cristo, aquele que anuncia Cristo, ser abatido e derrubado enquanto está anunciando a salvação para os pecadores. Devemos ter compaixão pelos pecadores,
Isto é resultado do amor de Deus que é derramado a cada dia em nossos corações. Isto tem que ficar evidente enquanto nós proclamamos a salvação para estes que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Então, amados, finalizando, nós vimos aqui que Judas, ele vai concluir com essa doxologia aqui muito maravilhosa, mas vai ficar para a próxima quarta-feira. Veja o que é que diz aí o versículo 4, mas vai ficar para o próxima mensagem. Olha o que é que Judas diz no versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de quê? De tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Em quem deve estar a nossa confiança? Tão somente, amados, em Cristo. E devemos mostrar isso também àquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Porque só Deus é que é poderoso para estar nos guardando de tropeços, para nos apresentar com exultação, com alegria, imaculados diante da sua glória. Por isso, o final nós veremos quarta-feira que vem. Judas conclui esta pequena e grande carta, exaltando e glorificando ao Deus, Senhor dos céus e da terra. Por isso, amados, fiquemos com essas lições em nossos corações. Nós que já somos crentes, nós vamos um dia comparecer diante do tribunal de Deus, não para sermos julgados, pois Cristo já pagou, já fomos justificados em Cristo Jesus. Mas nós vamos estar diante do tribunal de Deus para recebermos as nossas recompensas, os nossos galardões. E nós vimos aqui 4 motivos, no versículo 17, por termos vivido de acordo com a palavra de Deus, aplicando sempre a palavra de Deus em nossas vidas. Versículo 18 e 19, nós vimos a segunda razão, por termos nos apartados de pessoas ímpias que tentam escarnecer do Evangelho de Jesus Cristo e tentam fazer com que nós venhamos tropeçar nos nossos pecados. Terceira razão, por termos perseverados na fé santíssima, orando no Espírito e aguardando a esperança da glória que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por último, por termos nos compadecidos dos pecadores, aqueles que estão na dúvida, que estão vacilando no meio de nós, são irmãos. Pacientemente, nós devemos estar trabalhando na vida desses irmãos. Como Paulo disse, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-os com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. E aqueles que não têm conhecimento de Jesus Cristo, nós devemos dizer aqui, sermos compassivos em temor, mas detestando até a roupa contaminada pela carne. Por aquilo que eles estão praticando, nós devemos detestar e termos cuidado para não tropeçarmos nas mesmas coisas que eles estão sendo tentados e estão prostrados. Então, amados, esta é a mensagem que eu trouxe para a Igreja do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê ânimo, perseverança, graça sobre as nossas vidas, para continuarmos batalhando pela fé, que de uma vez por toda foi entregue aos santos, aqueles que Deus separou neste mundo. Não tenha vergonha de dizer que é santo não, viu?
Tem crente que tem vergonha de dizer que é santo. Se você não é santo, você não é salvo. Santo é separado. Não tenho vergonha de dizer, eu sou uma pessoa separada por Deus neste mundo. Por isso eu sou um santo ou uma santa de Deus. Jesus me separou pela sua graça. Por isso o meu viver agora é Cristo. E eu vou viver os últimos dias pela fé, tão somente no Filho de Deus. É isso, amados. Ser crente é isto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.